E aí, pessoal? Hello. Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Somos os Reatores, bem-vindos mais uma vez ao canal. Estamos aqui hoje para os nossos rankings, melhores personagens e episódios. Hoje é personagens, para vocês que estão vendo, a gente vai separar os vídeos, né, tal, da segunda temporada. É o dia mais difícil. Foi. Eu sei que eu fiz vocês passarem raiva hoje, né, e esse fim de semana, sei lá, mas eu vou fazer passar mais ainda agora. Ah, lá vem. Tem uma surpresinha para você. Ai, que legal! Uma surpresinha chamada Pode escolher. Quiz! Meu Deus, velho. Já tirei exame. Minha memória é péssima. Ó, esse quiz é só para os apoiadores. Se você quiser ver lá no Patreon ou no Apoia-se, tá lá, beleza? Então vamos lá para os nossos 3 personagens favoritos. As minhas menções honrosas seriam Hurley e o Sawyer. Olha só, massa, massa. Alguém quer fazer menção honrosa? Menção honrosa. Eu quero pro Mr. Echo. Certo. Não botei ele no meu top 3, mas menção honrosa aí. Você quer? Menção É uma boa mesmo. Hurley. Bom. Olha. Então vai, Gabi, seu terceiro personagem favorito. Meu terceiro personagem favorito, acreditem ou não, é o Jack. Olha só, me surpreendeu. Eu falei que eu ia surpreender na minha lista, Eu falei várias vezes ao longo dessa temporada que eu tava gostando muito de ver esse lado dele mais incisivo, mais... sei lá. Eu gostei muito de ver esse outro lado dele. Massa, massa. Ponto pro Jack. Muito doido. Hugão. Meu terceiro personagem favorito, Loki. Loki, ele ficou meio piroca da cabeça, né, com várias coisas. Começou a se perder do negócio da ilha, do ideal, aquelas missões que ele tinha que fazer, porque a ilha tava pedindo. E começou a azedar uns negócios pra cima dele, ele tentando manter a sanidade. Só que aconteceram coisas com ele, além do flashback que a gente viu, dos flashbacks que a gente viu, que pra mim ele foi bastante importante pra essa segunda temporada ter começado a acontecer até terminar do jeito que terminou. Desde o início, ele abrindo a escotilha, quanto ele quebrando o computador pra poder ver o que acontecia, tá ligado? Sim. Ah, foi paia? Foi, mas foi necessário. É isso. Tipo o que eu falei no final da primeira temporada, eu acho. Ou eu não falei isso. Se eu não falei, eu falo agora. Que o Loki é tipo uma engrenagem de Lost, assim. Falou. Que faz Lost andar, assim, né? Total. Dessa vez ele tava rápido ali, ó. Muita coisa acontecendo. Boa, boa. Ju, seu terceiro. O meu terceiro é o Henry. Henry, porque, caralho, ele pode ser um filho de uma puta, mas que personagem foda, velho. Eu fiquei em choque com esse personagem. Foi o que me pegou desde o momento que ele apareceu, que a gente ficava o tempo todo, caralho, será que é verdade? Será que não é? Não sei o quê. Com aquele olhar meio morto dele, assim, você não sabe se ele é de peixe morto, você não sabe se ele tá falando verdade, você véi. Os olhos arregalados. Muito doido esse personagem, por isso esse também é meu terceiro. Mas eu não gosto dele, né? Enfim, não deu pra entender. E o teu, Rodrigo? O meu também é o Henry. Também Terceiro? é o Henry Gale. Isso, meu terceiro lugar é o Henry Gale. Eu acho que ele deu uma nova dinâmica ali na série. Foi. Deu um gás, assim, diferente, sabe? Do que tava acontecendo antes. E é isso aí que você falou. Caraca, será que ele tá mentindo ou não? Véi, Foi um personagem muito bem construído, né? é uma pergunta que representa muito Lost. Será que o que a gente tá vendo é verdade ou é viagem? Exatamente. Segundo. Vamos lá. Meu segundo é o Henry. Boa. Um personagem completamente fascinante, assim. Seja pro lado bom ou pro lado ruim, né? Mas ele é fascinante. Tipo, toda vez que ele aparece ali, você tá... Caraca, velho, e aí? O que vai acontecer? O que ele vai falar? E ele conseguiu fazer uma coisa que absolutamente ninguém na ilha conseguiu, que foi entrar na cabeça do Loki. E isso, pra mim, foi... E muito 10 de fácil. 10, muito fácil. Caraca, tudo que o bicho falava, o Loki já Muito ficava, fácil. né?
E então foi isso, assim. E aí, palmas, né? Menção honrosa pro ator. Nossa, Que Michael é Emerson. incrível. Que, assim, fiquei em choque com ele dentro do personagem. Mas é isso, eu acho que grande parte da graça dessa temporada foi Também ele. acho. Muito bom, o seu segundo. Meu segundo, Mr. Echo. Cara, o Echo é surreal, pô. Esse cara entrou aí, todo bicho todo misteriosão, todo tranquilo. Um armário de gigante, você fala, velho, o que aconteceu com esse cara? Nunca que eu suspeitaria que ele era, tipo, velho, um traficante, um mafioso da África lá e virou padre, sacou? E, cara, tudo que ele participou no episódio, o negócio da fumaça, que, tipo, na época tava todo mundo, tipo, meu Deus, o que é essa fumaça? E a fumaça parou, encarou o bicho, assim, deu uma olhada e foi embora. O bicho sempre querendo, tipo assim, apaziguar a situação, pô, evitando conflito, mas se precisa de conflito, ele arregaça todo mundo na porrada e não tá nem aí. Esse personagem pra mim foi sensacional, cara. Foi muito, admiro bastante, assim. Só, era pra estar no top 1, só que... Só que tem um que você gosta mais. Charlie. Charlie. Vai, Ju. O meu segundo ficou Said. Saidinho. Cara, sempre gostei de Said, né? Mas assim, nessa temporada ele continua, véi, seguindo o propósito do Said. Do personagem Said, né? O bicho, véi, ainda mais depois de, tipo, ver a Shannon morrer nos braços dele e tal. E mesmo assim, véi, o cara O consegue... bicho manteve a... pé no Tipo, chão, né? não se vingar da Ana Lucia, sabe? Tentar levar as coisas da forma certa, né? Que deveria ser. E sempre sendo uma cabeça, velho. Porra, o Said é muito inteligente, mano. Cara, dá muito gosto de ver. É Sai de muito bolado, bom. ele tem uma inteligência emocional cabulosa. Tipo, se não tivesse o Said ali, muita coisa não ia acontecer, assim, sabe? De que ele que saca os bagulhos, assim. Eu acho muito doido. O meu também é um Mr. Echo, no segundo. Ele é instantaneamente cativante, assim, sei lá. Quando ele... Tanto que no começo a gente parecia a gente vendo um jogo de futebol, né, velho? Ele fazia as paradas, a gente, Mr. Echo, vai! exatamente, porque... Por exemplo, como é que é? O Jim bate nele? Porque o Michael tá saindo fora pra procurar pode o crer. Walt, aí o Jim quer ir atrás, aí o Echo segura ele assim, mas o Echo segura ele assim pra própria segurança do Jim. E aí o Jim dá sei lá, E aí ele vai depois com eles, ele vai né? vai ajudar. Começou ali, aí depois só ladeira acima, eu acho. Primeirão. Meu primeiro é o Said. Isso aí. Meu primeiro é o Said, por tudo isso que vocês falaram. Desde sempre, né? Ele mostrou ser essa pessoa muito, muito racional, muito, muito certinha. Em algumas aspas, considerando que ele era um torturador. Mas foi o que a Ju falou, né? Tipo, se não fosse ele na ilha, muita coisa teria descaralhado. E uma coisa que me pegou muito foi ver como e por que ele virou torturador, né? Então, assim, isso eu acho que explica muita coisa dele também. E isso, velho, o bicho passando a maior barra do mundo lá, teve que enterrar Shannon e tudo mais. E continua 10 de 10. Eu adoro quando o Michael chega. Véi, você não vai. Tipo, tem que ser do meu jeito, é meu filho e tal. Aí o Said fica olhando pra ele, aí pega na mão dele. Beleza. É isso, né? Tranquilo, tipo, já te saquei, né? Já tô te sacando. Tem que ser do meu isso. jeito, parece criança dando birra, pô. Porque é isso, ele além de ser muito emocionalmente inteligente, ele lê pessoas muito bem. Ele tava certo sobre o Henry, que insistiu nesse negócio também. Então, assim, esse negócio dele ler pessoas muito bem me pega muito, porque eu acho uma parada muito pica. Com certeza. Muito bom. Seu primeiro, Gão? Meu primeiro personagem favorito se chama Henry Gale. Caraca, mano! Que personagem, velho.
Toda vez que esse cara abre a boca, ele desestabiliza o emocional de alguém. Conseguiu quebrar o Loki, mano. Não, e toda vez que ele abre a boca, a gente fica... Caralho, o que esse bicho vai falar, velho? Cara, em situações que você, tipo, tinha tudo pra acreditar nele, você não conseguia. Porque, tipo assim, eu quero muito acreditar, só que é o Henry. Você não conseguia acreditar nem desacreditar, né? Você ficava perdido. E isso, tipo, o negócio do Loki lá, quando ele perdeu a perna. Ele, Loki, eu não apertei esse negócio. A gente até discutiu isso em algum final de vídeo. Sacou? Só que depois a gente viu o que acontece se não apertar. Ele apertou o negócio. Ele apertou, certeza. Sacou? Ele falou, não deu nada. Ele só voltou e continuou, tá ligado? E o Loki, velho, todo ali esperançoso, acreditando na palavra do bicho, porque ele não largou o Loki. Olha o nível de manipulação desse cara, mano. E ainda chega no último episódio da segunda temporada, aparentemente o cara é muito fuderoso. Ele é tipo um dos alto escalão da galera, tá ligado? E você fica tipo, e aí, velho, o que tá acontecendo, pô? Veremos na terceira. Ele abre o olho assim, ó, quando ele abre aquele olho desbugalhadão assim, ele fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo perde tudo, pô. Fica todo mundo total da cabeça. Sim, Nossa, ele jogando Loki contra o Jack, ainda fazendo piadinha depois. Tem leite aí, pô, vai se fuder, mano. Nessa cena, especificamente, que ele tá lá comendo sucrilhos, e ele fica falando a história lá. E se eu fosse um deles, né? E se chegasse lá, era tudo uma armadilha, e eles me pediriam em troca dos seus amigos. Até nisso você tá E tipo assim... chegou lá e não era. Não, e o engraçado é que a reação do Jack e do Loki é a mesma que a nossa. A gente fica ouvindo a história porque a gente... Caraca, será que esse bicho tá falando sério ou será que não? E eles simplesmente não interrompem a história. Pra falar, não, volta lá pra dentro, sacou? Não, sim, fica mas ouvindo aquilo e o bicho comendo sucrilhos, saca? O que é mais doido é que quando geralmente as pessoas lançam um papo desse, se eu fosse tal coisa, não sei o quê, é pra, tipo assim, jogar uma indireta que, tipo, pô, a galera se ferrou, foi pra lá, tarde demais, tô contando pra vocês aqui agora, não tem mais o que fazer. Só que dessa vez não foi, tá ligado? Aí você fala, véi, e aí, cara? Meu Deus, quando esse cara aparecia, eu perdia minutos, horas de vida, tranquilo. Por isso ele é meu personagem preferido. Muito bom. Ju? O meu, nenhuma novidade, né? Que é Senhor Loki. Cara, Loki não tem jeito. O Loki, ele me ganha muito, velho. Caralho. Locão. Assim, desde a primeira temporada, né? E aí, quando mostrou o episódio do pai dele, sério, acho que foi um dos episódios que mais me machucou, assim. De ver, tipo, pelo menos eu enxergo isso, sabe? Que ele era uma pessoa tão pura. Véi, ele só queria ter um amor de pai e de mãe, tá ligado? E o cara tem coragem de enganar ele pra roubar o rim dele, né? Fiquei, caralho. E, tipo, mano, o Loki é muito foda, mesmo sabendo que no final ele tá vacilando. Perdendo as estribeiras, mas aí fica aquela dúvida, né? De, tipo assim, porra, eu sempre acreditei que tudo... Eu acreditava junto com ele que tudo tinha um motivo. E agora ele tá desacreditando e eu tô, tipo, caralho, será que realmente, então, nada tem motivo? Tipo, sério? O que tá acontecendo? Será que sim? Será que não? E, tipo, não é como se ele tivesse se perdendo à toa, né? Porque a série deixa isso muito claro, né? Tipo, do porquê. Não é como se fosse do nada, né? Ele tá meio que, tipo, velho, tanta coisa acontecendo ali com ele, aí veio o Henry, veio todos esses rolês e tal, que o bicho, velho, claramente, acho que como qualquer outra pessoa, eu ficaria, mano, eu sou um merda, tá ligado? E é massa aí nesse episódio que ele fica lá, porque ele vê, né, os videozinhos lá, o vídeo não, a tela, o Big Brother lá na escotilha, vê o Jack passando, assim, ele vê, caraca, velho, eu tô sendo simplesmente um idiota, achando que tudo isso aqui é verdade, que tudo importa. Aí ele começa a perder, assim, e o Echo, não, é sim, meu irmão, pô, que isso, eu vi no meu sonho e tal. E o engraçado é que nesse episódio tem aquele questionamento, será que o vidente falou a verdade? Porque o vidente falou que era charlatão, então tem esse questionamento de, caraca, é verdade ou não é? Tanto no flashback quanto na ilha. Será que lá são vários experimentos acontecendo, velho? Porque, tipo... Saca? Os caras entraram... o Loki entrou na salinha, viu a filmagem. Falou, isso aqui é tudo uma mentira. Tem um protocolo mostrando o vídeo, tudo bonitinho. Só que aí, no final das contas, era verdade. E acho que alguém que falou, pô, será que é experimento só pra galera que tá ali dentro? Daquela salinha do vídeo, porque os tubinhos saíam no meio do mato, no meio do nada, tá ligado? Que viagem da porra.
o Desmond falou isso. Foi o Desmond. Tipo, véi. Mas assim, cara, eu não sei, porque eu acho que eu me conectei muito forte com o Loki, assim, de alguma. Não sei porquê, mas eu me conectei muito, assim, com ele. Eu sei porque, não precisa explicar, não. E aí, tipo, naquele momento que ele fala assim por aí, que ele começa a falar, tipo, caralho. Eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas ele fala meio que, tipo, minha vidinha patética, que sempre foi uma merda, que aí ele falou do Boone, né? Sim. Que ele mesmo botou a culpa nele naquele momento, de tipo, mano, eu senti a dor dele ali, eu fiquei, nossa, tadinho do Loki, coitado. Mr. Clean. Ele só toma no cu, velho, a vida dele inteira, ele só tomou no cu. E até hoje a gente não sabe por que ele perdeu o movimento das pernas. Mr. Clean, velho. Mr. Clean. Sawyer é muito foda, velho. Eu queria botar o Sawyer só pelos apelidos também, velho. Você sabe que tem um cara que comenta nos nossos vídeos, ele faz a listinha dos apelidos que o Sawyer falou naquele determinado episódio. Todo episódio tem lá. Todos os apelidos. É muito legal, valeu. Cara, isso vai servir pro Hugo. Não E vou o usar meu... muito. Caramba, ó, ninguém espera isso de mim. Vai vir uma Kate, quer ver? Imagina. Primeiro lugar. Se for Kate, você tá banido do canal, tá? Ana Lucia. Ana Lucia. Caraca, eu sou vidente. Eu que mandei a Claire. Olha só, meu top 3. Henry em terceiro, Mr. X em segundo, Ana Lucia em primeiro. É totalmente diferente. Nova, né? É totalmente diferente do meu top 3 da segunda temporada lá com outro grupo, da primeira temporada. Mas eles tiveram um pacto massa. Então, assim, né? cara, e vendo agora, assim, velho, a Ana Lucia é muito importante pra essa temporada. É muito importante, saca? Tanto o acontecimento com a Shannon lá, quanto o próprio fato dela estar no avião e ter falado com o Jack antes no aeroporto, e ter falado com o pai do Jack, ter uma experiência com o pai do Jack lá atrás, sacou? E o próprio rolê dela morrer também desse jeito, eu acho que, velho, e ela, não sei, eu, como você falou que se conectou com o Loki e tal, eu senti uma conexão com a Ana Lucia dessa vez que eu vi, sabe? Foi uma bela do engrenagem, velho, nessa Sim, série. também foi uma engrenagem. Rodou pra caceta. E foi foda. E os flashbacks, sabe, dela. Ela tava grávida quando o carinha lá Nossa, é verdade, nem lembrava disso. deu tiro nela. E ela tem aqueles traumas, sabe? Aquelas coisas que gatilha ela. E nas primeiras vezes que eu vi. Na primeira vez que eu vi Lost, acho que na segunda também. Eu não gostava muito dela. Eu achava ela, caraca, essa mulher é muito nervosa. muito sem Saiu do paciência. Velozes e Furiosos e já chegou bravo. Mas é isso. Muito bom, galera. Gostei. Valeu pela lista. Digam aí, a gente colocou... Vou colocar aqui também, eu já tô colocando, na verdade, aí na edição, os votos dos apoiadores. Mas podem dizer aí nos comentários também de vocês como é que é seu top 3 de personagens da segunda temporada. Cuidado pra não dar spoiler, tá? Se tiver spoiler, bota aviso de spoiler, por favor. Beleza? Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil para episódios antecipados e pro quiz. Tchau. Valeu!